Olá, meninos, olha aqui, hoje a gente vai trabalhar com força e movimento, tá? Vamos lá. A força é uma das principais grandezas usadas na física e sua definição geralmente está associada às ações de puxar, chutar, empurrar e arrastar, que transmite a ideia de coexistência entre força e movimento. Por mais que esses verbos realmente expressem a ideia dessa grandeza vetorial, nem sempre isso foi feito de forma completa. Então, por exemplo, se eu falo de força, você vai entender já que você faz força. Eu faço força ao abrir um refrigerante, eu faço força para apertar um parafuso, eu faço força para carregar uma caixa. Então, você já tem essa ideia de força associada com você, não tem? Só que para toda força existe um movimento, tá? Então, o importante para mim é que para gerar um movimento é preciso ter existido uma força, tá? Se teve movimento, significa que existiu força. Ou se você fez força, significa que existiu um movimento. Não existe um sem ter o outro, tá? Por exemplo, essa ponte aqui, ó. Tá vendo essa ponte aqui? Tem forças que atuam para segurar essa ponte. E para aprender isso aí, essas forças, teve que ter movimento, tá? Olha esse homem empurrando essa caminhonete. Ele tá gerando uma força. Se ele gerar força de empurrar a caminhonete, significa que ele tá fazendo um movimento. Uma que ele tá movimentando, né? Que ele tá fazendo força. E ele tá tendo movimento do carro também, tá? Então, olha aqui, ó. Força e movimento em relações diretas. Um corpo só pode ter adquirido movimento se uma força tiver sido aplicada em algum momento. Podemos definir força como uma influência que é capaz de alterar o estado de inércia de um corpo modificando sua velocidade, tá? Inércia a gente vai estudar, é uma das leis de Newton, tá? Então, quer dizer, se você aplica força, você vai gerar um movimento que vai modificar a velocidade. Por exemplo, se eu chuto uma bola, se eu aplico uma força menor, ela vai ter um movimento. Então, ela vai gerar menos ou mais, não é? Uma velocidade menor ou maior. Se eu aplico uma força maior, eu tenho um movimento maior e uma velocidade maior. Tá vendo que tudo depende da força que eu aplico para gerar um movimento? Um movimento de forma simples pode ser definido como a alteração da posição de um corpo em determinado espaço. Quando o historiador afirma que o movimento social tem força, ele quer dizer que esse movimento pode transformar uma sociedade, ou seja, dinamizá-la ou modificá-la. Quando um esticador ergue uma saca de soja, dizemos que ele é muito forte. Por quê? Ele fez força para pegar o saco de soja. Quando ele fez força, ele gerou um movimento, que foi o de pegar a saca de soja. Então, você fala que ele é forte porque você acha que aquilo ali é pesado. Diferente de você pegar um copo. Se você vai lá e pega um copo, você fez força e fez o movimento de pegar o copo. Só que o copo é um corpo que tem um peso menor. Mas não significa que você não está exercendo uma força. Você está exercendo uma força menor, mas você exerce uma força, tá? Então, em física, nas situações como puxar, empurrar, comprimir, esticar, colocar um corpo em movimento ou em repouso, a gente tudo está exercendo força, tá? Então, qual que é a definição? Ó, o ato de puxar envolve a aplicação de uma força. Por exemplo, esse cabo de guerra, tá vendo o desenho aí, ó? Tem uma força, ação e reação, que a gente ainda vai estudar também das leis de Newton. Por quê? Um puxa de um lado, tem uma ação de um puxando, o outro reage, tem a reação puxando. Então, eles estão aplicando forças contrárias, mas estão aplicando forças, tá? Esse aí fazendo um copo de argila, ó, tá aplicando uma força. Só que tem que ser uma força bem medida aí, porque se ele colocar muita força, o que que acontece com esse copo de argila? Vai esmagar ele e não vai sobrar nada, tá? Então, eu tô aqui, tá, no WhatsApp à disposição. Qualquer dúvida me fala que a gente vai discutindo também, tá? Sobre o que é força. Beijos, tchau!